está transmitindo ao vivo o evento pela internet. Essas pessoas vieram de 18 países diferentes e no Brasil cerca de 75 cidades acompanharam o evento durante o dia de ontem, tá? Para quem tiver curiosidade, dos 18 países, os que tiveram mais acessos foram Colômbia, Espanha, Portugal, Argentina, Peru, Estados Unidos, França, Chile, Guatemala, Reino Unido e Moçambique. Além disso, eu gostaria de agradecer muitíssimo o trabalho dos nossos intérpretes. Sem eles, as coisas não funcionam bem. Eu soube que o trabalho de interpretação está com muita qualidade e gostaria de pedir uma salva de palmas para os nossos colegas que estão ali atrás. Muito obrigado e eu passo para o nosso moderador de hoje, professor Raul Luna. Bom dia. Buenos días. Espero que... Bom dia. Eu espero que o encontro pós-congresso de ontem tenha sido tão bem sucedido como costuma ser. Com discussões pós-conferência, nós sempre tiramos dúvidas, fazemos comentários. Tudo isso nesse momento tão agradável que é o encontro para o coquetel. Vamos retomar os trabalhos. Ontem tratamos a questão da formação. Hoje vamos falar especificamente sobre avaliação de impacto. Na primeira sessão de trabalho do dia, contaremos com a presença do Sr. Miguel, professor titular de Ciências da Computação da Escola de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Seus estudos enfocaram como transformar a experiência clássica na sala de aula de forma que os alunos se tornem alunos ativos. Dirige projetos na Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Reino Unido e Estados Unidos. Publicou quase 60 artigos em diferentes revistas do catálogo Easy. A apresentação do seu trabalho será... A apresentação do outro trabalho será feita via link ao vivo. Diretor da Uninova, entre 96 e 2008, Centro de Pesquisa Multidisciplinar da Universidade Católica do Chile, que projeta, desenvolve e transfere para as escolas plataformas educacionais, assim como videogames para smartphones e netbooks. Enrinova recebeu apoio de órgãos não governamentais como o Ministério da Educação do Chile, através da rede Enlaces, e de empresas e instituições como Dell, Microsoft e Fundação Bradesco, para desenvolver projetos na Argentina, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Em 2004, a Organização dos Estados Americanos concedeu a Enrinova o prêmio Enridam e, atualmente, ele dirige a sua própria empresa, Intelectivo, especializada em TIC na educação. Sem me estender mais, passarei a palavra para o Patrício para que ele apresente a proposta de metodologia de análise de impacto das TIC na educação. Muito obrigado. Bom dia. Quero agradecer à Unesco pela oportunidade para apresentar este trabalho, que nos permite apresentar propostas e não apenas fazer um diagnóstico sobre a avaliação do impacto das TICs, mas também nos permite ver não apenas o copo meio vazio, mas também tentar entender essa problemática e buscar formas viáveis de introduzir as tecnologias na sala de aula. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve história da introdução da computação no sistema educacional. A minha apresentação tem 3 objetivos, ou seja, eu quero que ao final dela vocês entendam algumas das fraquezas do processo de projeto, implementação e avaliação das TICs no contexto educacional
Em segundo lugar, a partir desse diagnóstico, vamos propor um modelo conceitual para criar programas de computação educacional em 3 passos: eficácia, efetividade e eficiência. E a partir desse modelo conceitual, discutir aplicações para políticas públicas, porque no âmbito da Unesco nos interessa saber como desenvolver políticas públicas, assim como os governos podem se basear nesses modelos para introduzir as TICs no sistema educacional. Do ponto de vista histórico, as TIC na educação podem ser divididos em 3 fases. Do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, do uso das tecnologias e dos assuntos onde elas são mais aplicados e o seu impacto na educação. Em primeiro lugar, na década de 50, 60 e 70, apareceram os primeiros componentes eletrônicos e as primeiras aplicações da informática, mas nós não tínhamos ainda uma noção de qual seria a utilidade disso. O conhecimento era muito incipiente. Nos anos seguintes surgiu a internet, ARPANET, as TIC começaram a ser usadas nas universidades. De 70 a 75 surgiram os computadores interativos. Não precisávamos mais usar cartões perfurados, simplesmente usávamos um teclado e dessa forma podíamos interagir com os computadores. Alguns anos depois surgiram os primeiros sistemas operacionais para computação em massa. Os computadores se tornaram bens de consumo em massa e usados maciçamente nos escritórios. Na década de 80, com o aparecimento dos primeiros computadores pessoais, Windows, www, apareceram os primeiros aplicativos de produtividade, como planilhas eletrônicas, o uso da linguagem de programação Logo na sala de aula, e a partir desse momento começou o fenômeno de massificação da computação nas escolas. A década seguinte foi sim a de massificação da informática, com o aparecimento de notebooks, projetores nas salas de aula, telas interativas e os assistentes pessoais digitais, PDAs, smartphones, etc., muito utilizados nas salas de aula. Os assuntos variam dessa vez. Quer dizer, com a massificação da computação nas escolas, a problemática começa a repercutir em outros âmbitos. Não precisávamos apenas de recursos para ensinar a matéria TICs, mas também precisávamos de recursos para ensinar as TICs. E surgiram as primeiras teorias de mudança educacional para o uso das TICs nas escolas. Começaram os primeiros estudos de avaliação das TICs na educação na Inglaterra. O Impact foi o primeiro estudo a nível mundial que visava entender como acontecia esse fenômeno nos países. E com a virada do século, a internet se massificou, surgiram os ambientes de ensino virtual, surgiram softwares educacionais mais específicos e nós percebemos que o ensino da ferramenta produtiva não era suficiente para ter um impacto no aprendizado, mas nós precisaríamos de cursos para formação em TIC. Surgiram cursos online para a preparação de formadores e muitas outras avaliações foram realizadas. E surgiu o primeiro estudo do Silicon Valley versus Silicon Glen, feito nos Estados Unidos e na Escócia, que assinala que esse é um fenômeno muito similar, que não implicou uma mudança das práticas pedagógicas, apenas da infraestrutura. Surgiu depois a Web 2.0, que teve um grande impacto não apenas nas TIC na educação, mas também em todos os outros âmbitos e permitiu o uso de provas padronizadas. Surgiram vários outros portais educacionais baseados nessa nova tecnologia e, como vocês podem ver, a questão do impacto da avaliação cresceu significativamente com o aparecimento de muitos outros estudos. Avaliação da efetividade do software para leitura e matemática nos Estados Unidos, avaliação de computadores para educar na Colômbia, da rede Enlaces no Chile, a computação, um computador por aluno. Surgiu esse fenômeno
que deu passagem a mais hardware, mais desenvolvimento tecnológico. Surgiram o Twitter, o YouTube, o Orkut, os netbooks, os computadores de menos de $100, etc. Quais são os impactos das TIC? O que sabemos até agora? Como ouvimos na sessão de ontem, foi que as TICs não foram concebidas para a educação. Nasceram em outro âmbito e foram inseridas no âmbito da educação. São algo alheio à educação no seu processo de concepção. Mas, como em muitas outras instâncias da vida, a tecnologia se antepôs à pedagogia. Em segundo lugar, a tecnologia deveria mudar tudo. Seria muito otimista. Não podemos usar a tecnologia apenas para transformar a educação, mas tem que ser um fenômeno de duas vidas. O modelo pedagógico não foi considerado na maioria das propostas tecnológicas. Tivemos apenas uma introdução maciça de tecnologia, mas que sem as devidas mudanças nas propostas pedagógicas não teria uma incidência efetiva na aprendizagem. E depois, temos que a introdução da TIC na educação causa tensão no sistema. Nós somos entusiastas dessa tendência de introdução da TIC, mas pedimos demais dos professores, ou pedimos uma resposta padronizada dos professores. Só que os professores respondem de diferentes formas, da mesma forma que os alunos. Então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Nós queremos causar impacto na educação, mas não sabemos que tipo de impacto nós estamos buscando. E, finalmente, como não fizemos um acompanhamento e uma avaliação das iniciativas para aprender a experiência, avaliação e acompanhamento adequados, não temos ainda como aprender com a experiência para não repetir os erros do passado. Em termos de avaliação de impactos, sabemos que não existem metodologias padronizadas e ampliamente aceitas. Quer dizer, não temos como pegar uma receita de bolo para aplicar nas nossas próprias realidades. E as seguintes fraquezas que eu vou tratar podem ser classificadas da seguinte forma: o que medir, como medir e onde medir. Em termos de o que medir, nós precisamos estimar os possíveis efeitos das TICs na aprendizagem. Quer dizer, no fundo, queremos saber qual é o efeito agregado do uso das tecnologias quando sequer conseguimos avaliar os efeitos específicos das tecnologias, isto é, como são usadas as TICs, em que matérias são usadas. É mais ou menos como se quiséssemos avaliar o impacto das TIC substituindo o quadro negro e o GIS. Em segundo lugar, identificar como o desenho e a implementação curricular das TICs afetam os alunos, e depois a falta de estudos com mais profundidade dos enfoques pedagógicos dos professores. Isso significa que vai depender muito de como as TICs sejam usadas pelos professores na sala de aula. Não apenas o uso dado, mas a abordagem pedagógica dos professores com relação ao uso das TICs para tirar o máximo proveito dessas tecnologias. Parece que eu esqueci de incluir um slide na minha apresentação. O último ponto seria como medir, que se divide em dois grupos. Primeiro, os instrumentos de avaliação não estão voltados para os objetivos que nós queremos medir. Quer dizer, nós costumamos ter um discurso transformador das TICs, queremos avaliar os impactos no conhecimento, mas não aplicamos procedimentos de avaliação padronizados que medem esses avanços. E o segundo ponto que aparecia nesse slide era validar a confiabilidade dos instrumentos utilizados na avaliação desses impactos. No mais às vezes, não fazemos uma validação experimental suficiente para dizer que os resultados dessas avaliações sejam confiáveis. Eu peço a vocês um pouco de paciência, porque antes de entrar no modelo conceitual, eu gostaria de apresentar alguns conceitos antecedentes para termos uma ideia mais clara
sobre o que é o modelo conceitual. Em primeiro lugar, eu quero discutir 3 conceitos: eficácia, efetividade e eficiência, e falar muito brevemente sobre os estudos formativos e finais. Não existe uma metodologia de design research, ou melhor, quero falar sobre a metodologia de design research, para depois passar ao conceito de programa de informática educacional e, finalmente, aos projetos, a elaboração de projetos de ensino. Com relação à eficácia, eficiência e efetividade, basicamente o que queremos dizer com esses conceitos é o que estamos querendo provar e em que âmbitos. Em termos de eficácia, nós queremos avaliar em ambientes controlados se a tecnologia é capaz de melhorar os resultados dos alunos. Para desenvolver modelos pedagógicos, primeiro é preciso controlar ou avaliar em ambientes controlados o que pode acontecer. Não se trata simplesmente de usar essas metodologias dentro de um laboratório, mas pode ser feito em um âmbito escolar também. Enfim, em segundo lugar, temos o conceito de efetividade, que consiste em avaliações realizadas nos contextos educacionais reais. Isto é, nós precisamos desenvolver formas que nos permitam transferir para os professores esses modelos pedagógicos para que as práticas realmente sejam aplicadas. Por efetividade, nós estamos dizendo que se a tecnologia for realmente utilizada no contexto educacional real, vai conseguir resultados melhores. E, por último, eficiência é acrescentar à efetividade a questão do custo. Isto é, a massificação das tecnologias não pode se esquecer da questão da viabilidade econômica ao longo do tempo. Bom, com relação às avaliações, temos 2 tipos de pesquisas, que são as formativas ou iniciais, que são realizadas visando melhorar os ambientes de educação ao longo do seu desenvolvimento, e os estudos posteriores, que visam avaliar o impacto depois da implementação de ambientes de ensino-aprendizagem. O que nós estamos buscando com isso é aplicar esses estudos iniciais ou finais para entender realmente o que está acontecendo. Alguns dizem que os estudos formativos são quando o cozinheiro prova a sopa antes de oferecer ao seu cliente. Os estudos posteriores são quando a opinião que o cliente tem sobre a sopa que pediu. Enfim, do ponto de vista da pesquisa, nós também temos uma responsabilidade para com os educadores, de ajudá-los a introduzir essas tecnologias para que elas possam ser aproveitadas ao máximo na sala de aula. Como pesquisadores, nós desenvolvemos hipóteses baseadas em teoria existente, desenhamos experimentos, modificamos a teoria, modificamos a hipótese. Com muita sorte, nós publicamos a pesquisa, mas o acesso dos pesquisadores a esse conhecimento é muito escasso e limitado, porque os pesquisadores não têm muito tempo para pesquisar a literatura ou para, muito menos, transferir as conclusões dos seus estudos ao âmbito da educação. Falta um passo intermediário que não é nem um pouco fácil de dar. A metodologia de projetos consiste em trabalhar junto com os docentes, analisar o problema real e, com eles, analisar o problema com um ciclo interativo para ir refinando e melhorando as propostas no âmbito educacional real. Isso significa, no final das contas, que se, como pesquisadores, nós formos produzir uma reflexão sobre os princípios e o desenho do nosso trabalho, da nossa proposta, os docentes, ao mesmo tempo, vão ir se beneficiando e, paralelamente, vão ir recebendo uma transferência desses conceitos, o que vai fazer com que esses conceitos sejam mais facilmente aplicados à prática.
No fundo, o que nós estamos fazendo com esta metodologia é um ciclo interativo do qual participam os professores como uma parte, como um ator central, e não apenas como um mero coadjuvante ou um receptor passivo do que acontece durante a pesquisa. Eles são protagonistas desse ciclo. Nós, como pesquisadores, temos a responsabilidade de trabalhar para eles. Bom, nós já estamos chegando no cerne da minha apresentação. O que é que os programas informatizados nas escolas querem dizer? Bom, o Programa de Informática Educativa, PIE, se divide em 3 componentes básicos. Modelo pedagógico, isto é, quais são as mudanças de práticas que acontecem, o que é que o professor faz na sala de aula aproveitando as tecnologias da informação. Em segundo lugar, a segunda perna desse tripé é a intervenção, isto é, como se instala e se faz o acompanhamento do professor. Quais são os processos de capacitação que efetivamente fazem com que o professor se aproprie dessa tecnologia? E, além disso, é preciso fazer o acompanhamento do processo e do professor, apoiando-o com as suas fraquezas, etc. E a terceira perna desse tripé é a transferência. Alguém tem que ser responsável pela transferência desses conhecimentos. Vocês lembram ontem das palestras sobre formação de formadores? É preciso que alguém forme os formadores, os professores, e não podemos nos esquecer desse processo tão importante. Portanto, o Programa de Informática Educativa se divide nesses 3 componentes básicos, esses 3 pilares. Bom, para ilustrar como funciona, temos aqui o aluno, que vai ser o sujeito do processo de TIC na educação. E os resultados do seu aprendizado vão ser medidos aqui por meio de um modelo pedagógico que integra a tecnologia no currículo. Em segundo lugar, temos um professor que, através desse processo de intervenção, será capacitado para fazer essa intervenção no plano dos alunos, e o processo de transferência que consiste em um formador de formadores que vai fazer uma intervenção para que o processo seja adotado pelos professores. Esse é basicamente o tripé do Programa Informático Educacional que vai nos permitir atingir os melhores resultados possíveis. Antes de passar ao modelo conceitual, eu gostaria de falar rapidamente sobre o desenho dos experimentos para que vocês entendam o que acontece com e sem tecnologias na sala de aula. O que nós queremos encontrar por meio dessas avaliações rigorosas de avaliação da tecnologia na aprendizagem, entre o grupo com tecnologia e sem tecnologia, é descobrir se houve um impacto ou se houve uma diferença com o uso das tecnologias. Isto é, as tecnologias foram positivas ou neutras ou negativas no processo de aprendizagem. Ao revisar os padrões utilizados, vemos que no site como Best Evidence ou What Works Clearinghouse devem ser bem rigorosas essas metodologias, isto é, como vamos contribuir com informação. A forma como contribuímos com informação sobre um programa educacional tem um efeito na aprendizagem. E isso não tem a ver apenas com a tecnologia, mas também com a forma como nós medimos o impacto na aprendizagem, seja com tecnologia ou sem tecnologia. Voltando ao ponto da evidência rigorosa, os pontos-chave que nós devemos ter são um desenho experimental, isto é, de que forma vamos controlar os diferentes vieses que surjam ao longo do estudo, que no final das contas vai nos indicar a relevância dos nossos resultados e vai nos ajudar a interpretar esses resultados, isto é, como dizer com toda certeza que existem diferenças entre os grupos com e sem tecnologia. Bom, depois temos o tamanho da amostra. O tamanho do efeito. O que significa o tamanho do efeito? É uma diferença padronizada. Por exemplo, eu tenho um grupo experimental
que é submetido a um teste sobre aprendizagem, e o que eu faço é medir as diferenças entre a média dos resultados entre o grupo com tecnologia e o grupo sem tecnologia. Isso vai me proporcionar um certo valor que eu vou denominar tamanho do efeito. A significância estatística tem a ver com o conjunto de provas estatísticas usado para medir essas diferenças e que também está diretamente relacionado com o tamanho das amostras e vai me dizer se certos resultados são diferentes ou não. O importante é dizer que ambas as coisas têm que ser interpretadas ao mesmo tempo. Não adianta de nada ter uma boa significância e um pequeno tamanho do efeito, ou vice-versa. Ambos os elementos têm que ser analisados em conjunto e muitas vezes na educação nós esquecemos desse detalhe de que ambas as coisas têm que ser interpretadas em conjunto. Agora eu vou apresentar um pouco sobre a estatística, eu espero não entediá-los demais, mas vou apresentar apenas dois conceitos que têm muito a ver com o que nós estamos falando aqui. A significância estatística, que nos fornece ou nos dá a certeza sobre os resultados que nós estamos procurando, utiliza dois tipos de erro. O erro de tipo 1, falso positivo, e o erro de tipo 2, falso negativo. O erro do tipo 1 é chamado alfa e o erro de tipo 2, beta. Mas não se preocupem que essa explicação vai ser muito rápido. Com isso eu quero dizer o seguinte: imaginem que vocês fizeram um teste de gravidez. O falso positivo indica que a mulher está grávida, mas ela não está grávida. E o erro do tipo 2, falso negativo, é aquele exame, aquele teste de gravidez que diz que a mulher não está grávida, quando na verdade está grávida sim. E tudo isso está relacionado com o tamanho do efeito. Na estatística é preciso tomar valores de alfa menores do que 5, e o recíproco do valor de 2, que tem que ser superior a 8% para o 1 menos beta, e os estudos da efetividade do uso das TIC na educação sugerem que nós temos que encontrar efeitos de relevância superiores a 0,25. Com isso, trocando em miúdos, eu quero dizer que quanto maior é o tamanho do efeito, essa linha vermelha, que é o tamanho do efeito, para termos uma certeza ou evidência certa de que as tecnologias da informação e comunicação terão um impacto na aprendizagem, nós precisamos de uma amostra cada vez maior. Precisamos de cada vez mais alunos para que essa linha vermelha seja maior, para termos mais certeza da eficácia. Isso nos diz que, se não trabalharmos seriamente todos os elementos de que se compõe o modelo pedagógico, ao realizarmos a avaliação, pagaremos muito e, além do mais, não vamos obter os resultados esperados. Isso significa que, de certa forma, precisamos lançar mão de tudo o que estiver ao nosso alcance e todos os esforços possíveis para chegar a um modelo pedagógico que nos permita criar um programa de informática na educação com a maior certeza de que terá impactos na aprendizagem. É preciso fazer todas essas avaliações prévias para garantir que os resultados serão atingidos durante a execução do programa. Bom, após apresentar esses conceitos, eu quero apresentar para vocês o modelo conceitual. O modelo conceitual desconstrói o problema de desenho, implementação e avaliação dos programas de informática educacional em etapas, para construir um modelo pedagógico que tenha um impacto na aprendizagem, para transferi-lo e implementá-lo na sala de aula, e para avaliar os resultados que formos atingindo. Dividimos esse modelo novamente em 3 etapas: eficácia, efetividade, que consiste na avaliação do modelo pedagógico e da intervenção, e eficiência, em que nós analisamos de que forma são formados os nossos formadores e a relação disso com os custos. É muito importante levar os custos em consideração. É preciso
salientar que o uso das TICs na educação implica um uso de volumes muito grandes de recursos e que é preciso, dar uma boa aplicação a esses recursos. Como eu disse antes, como esses são experimentos muito caros, é preciso assegurar a efetividade dos programas de informática para atingirmos os resultados desejados. Bom, isso significa, no final das contas, a seguinte ilustração: os 3 pilares: interferência, implementação e intervenção. Eficácia corresponde à implementação, efetividade à intervenção e eficiência à transferência. Esse modelo conceitual significa, resumidamente, que é preciso realizar diferentes estudos ou pesquisas que serão aplicados em diferentes escalas, tanto de estabelecimento como tamanho de amostras, que vão variar ao longo do tempo e vão nos permitir estudar diferentes aspectos. Partimos de um desenho inicial, isto é, o que vamos fazer com a tecnologia para transformar a experiência professor-aluno nas salas de aula, e a partir desse estudo preliminar e estudo de acompanhamento, vamos avaliando a pertinência dessa metodologia. Avaliamos se realmente faz uma diferença o uso das tecnologias na sala de aula. Porque é claro que, como tudo na vida, você pode ter uma teoria, mas na prática as coisas não são bem como você espera. Às vezes os alunos não aproveitam tanto os usos da TICs no ensino. Quantas vezes vocês se lembram de quantas vezes vocês viram um professor quebrando a cabeça com um software que não foi projetado para uso pelo professor ou projetado para uso na sala de aula? É fundamental o desenho do software para dar dinamismo e para que o sistema funcione. E nós não podemos supor que os professores e os alunos já têm pré-conhecimento sobre o uso da tecnologia. Nós temos que verificar em terreno, no contexto educacional, se isso é verdade e, caso não seja, adaptar para tornar os sistemas o mais fácil para usar. Caso contrário, terá um impacto nos custos do programa. E depois disso, através de um estudo posterior, avaliamos o impacto no aprendizado do aluno, após termos solucionado cada uma das questões que eu mencionei antes. Nós não podemos falar de impacto no aprendizado se não tivermos solucionado as questões anteriores. E a partir desse momento, com esse estudo do impacto no aprendizado, nós poderemos dizer se nós temos um modelo sólido que inspira confiança para poder partir à seguinte etapa. Este é um ciclo interativo de desenho, uso e redesenho com os resultados dessas avaliações. Quer dizer, se algumas coisas não funcionarem, nós vamos ter que voltar para a nossa mesa de projeto para fazer os ajustes necessários. É um ciclo de tentativa e erro muito interativo, trabalhando conjuntamente com os professores e repetindo, o papel dos professores é fundamental para o sucesso dessa metodologia. Portanto, o que nós queremos é trabalhar sempre com os professores para desenvolver esse modelo pedagógico. Após o desenvolvimento do modelo pedagógico, nós elaboramos ou desenhamos a intervenção em si. De que forma transferir esse conhecimento, ou melhor, de que forma os professores vão fazer essa intervenção. E para isso nós vamos analisar a efetividade. Nesse ciclo de estudos, nós vamos analisar a intervenção e a efetividade da intervenção no contexto educacional. No contexto educacional, porque isso significa que essa solução pode não funcionar em todas as escolas. Como foi mencionado ontem, existe uma série de barreiras às tecnologias e cada estabelecimento vai ter uma certa receptividade às tecnologias. Além disso, é preciso lembrar que estamos desenvolvendo não modelos pedagógicos genéricos, mas sim soluções específicas para certas questões do ensino. Portanto,
soluções específicas, por exemplo, uma solução informatizada para o ensino das matemáticas ou da química ou da física, tem que ser muito específicas e é preciso levar em consideração o contexto educacional para ter sucesso com a intervenção. Não só sucesso, como também para que a nossa intervenção seja o mais adequada possível ao contexto da escola. Em segundo lugar, estudar quais ações estão sendo desenvolvidas no âmbito da escola para a apropriação dessas tecnologias pelos professores. A questão da apropriação é sumamente importante, porque, no final das contas, é o professor quem vai implementar, aplicar as tecnologias na sala de aula. E se o professor não utilizar as tecnologias para a finalidade que elas foram projetadas, não vamos atingir os resultados desejados. E é por isso importante fazer esse acompanhamento na sala de aula. O que está acontecendo na sala de aula, de que forma os professores estão usando essas tecnologias e tudo aquilo que apontar o que está acontecendo na sala de aula ou desvios do nosso projeto é importante para retroalimentar esse processo. E, no final das contas, nós poderemos avaliar o impacto da aprendizagem e reiniciar o ciclo, desenvolvendo instrumentos, ou seja, desenvolvendo instrumentos que me permitam acompanhar o impacto dessas intervenções nos professores. Eu posso fazer os ajustes necessários ou posso identificar variações no aprendizado, ou eu vou mostrar um exemplo para vocês mais adiante sobre este exemplo, mas é sempre muito importante ter como centro do nosso modelo o professor, para que ele se aproprie dessas mudanças de práticas com o uso das tecnologias. E a terceira fase consiste em acrescentar ao modelo pedagógico de intervenção a transferência. Acrescentamos a transferência. Passamos agora à fase da eficiência, que consiste em medir a fidelidade da implementação e a fidelidade da intervenção. Diante de um processo de formação em massa de formadores ou implantadores, eu preciso ter certeza de que cada um desses implantadores vai fazer isso da forma como foi projetado. E é para isso que fazemos um estudo da fidelidade da implementação e um estudo da fidelidade da intervenção. É preciso estudar nesses dois níveis a transferência para também verificar se o custo total investido, tanto em software, equipamento, licenças, tempo utilizado, se todos os processos utilizados estão realmente contribuindo para resultados positivos. E depois de estudar todo esse contexto, nós podemos estudar o impacto na aprendizagem, estabelecer uma relação entre cada um desses três níveis. Como vocês podem ver, esses anéis, esses ciclos vão aumentando de raio ao longo do tempo. Os tamanhos das amostras vão aumentando ao longo do tempo, o número de professores, salas de aula e colégios vai aumentando, o que significa que eu tenho que ter um certo grau de maturidade para dar continuidade a essas avaliações. E o que nós queremos produzir no final das contas? Um programa informático educacional no final das contas. E que ao longo do processo é importante ter documentada toda a informação relativa à implementação da transferência e da intervenção, etc., da forma mais padronizada possível e linear. A linearidade tem a ver com a aplicação dada pelos professores no contexto específico, e essa informação tem que estar disponível para todos os profissionais que trabalham no processo. E também é preciso desenvolver um processo de acompanhamento e avaliação monitoramento e avaliação para entender de que forma a intervenção varia, etc., para finalmente conseguirmos resultados em termos de impacto na aprendizagem do aluno. É muito importante que todos os programas de computação na educação incorporem nos seus custos o monitoramento e a avaliação. Não podemos nos esquecer disso, posto que o monitoramento e a avaliação nos permitem fazer mudanças ao longo da implementação do projeto. Bom, nessa etapa, o que queremos ter é um sistema
implantado. O produto final do nosso trabalho é esse programa de informática educacional baseado nesses 3 pilares. Eu não sei se vocês acharam muito árida a minha apresentação, muito conceitual até o momento, mas vamos mudar um pouco o ritmo da apresentação e vou apresentar exemplos de uso das tecnologias, uso de PDAs, netbooks na sala de aula e como esse modelo conceitual foi empregado para estudar a adoção desse programa dentro de diferentes escolas. O primeiro elemento que fizemos foi analisar a eficácia desse modelo pedagógico. A intervenção durou 1 semana numa escola, educação básica e secundária. O nosso objetivo era saber se, sem o apoio das tecnologias, qual seria a efetividade da aprendizagem de números. Neste caso, os alunos estão usando num tabuleiro cartas numeradas para aprender a contar. Uma sala de aula com 45 alunos, etc. Quisemos avaliar se havia um impacto das tecnologias neste grupo. Esse estudo foi baseado em vários estudos e nós avaliamos e comparamos se o uso da tecnologia nesse processo poderia torná-lo mais efetivo em termos de resultados. E o que foi que descobrimos? Que exemplos de atividades sem o apoio tecnológico. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bom, na primeira série, quais são os problemas que nós vemos? A maior dificuldade é fazer com que as crianças respeitem as regras de interação. Se eles não respeitarem essas regras, a sala de aula vai virar um ringue de boxe e todas as crianças, 45 crianças, vão brigar na sala de aula. A tecnologia nos permite ou nos proporciona um apoio, uma espécie de andaime para reforçar essas regras de convivência na sala de aula, facilitando o trabalho dos professores. Então, em vez de se tornar um ringue de boxe, a sala de aula, nós temos uma bela sala de aula de primeiro ano, com todas as crianças comportadas. Houve uma mudança no papel do professor. O professor apoia o papel de cada um dos grupos de forma interativa. O professor agora é capaz de trabalhar com mais grupos, fazendo que essa aprendizagem interativa seja bem mais proveitosa. A segunda etapa da efetividade foi realizada em 5 escolas em 2004, desta vez sim, com o segundo ano do segundo grau. Os alunos usaram tecnologias na matéria em física para avaliar se eles aprendiam mais. Em 2004, o processo de intervenção não foi tão bem sucedido quanto nós esperávamos e foram realizadas mudanças. E nas avaliações de 2005 e 2006, nós fizemos um melhor monitoramento dos professores, fazendo uma observação na sala de aula, uma espécie de coaching para apoiar os professores na aplicação dessas tecnologias. O que eu quero mostrar agora para vocês em termos de resultados é que, se formos comparar esses 2 grupos, o uso de professores que usaram tecnologias e alunos que não trabalharam com tecnologias, e um grupo externo que sequer conheciam a tecnologia, nós teremos os seguintes resultados na aprendizagem. Temos aqui um intervalo de confiança entre resultados dos alunos, que mostra o avanço líquido de cada aluno dentro da sala de aula, o progresso líquido do aluno na sala de aula. As diferenças entre o grupo de controle interno que não usa tecnologia é de 0,41 e o grupo de alunos que sequer conheciam as tecnologias de outro estabelecimento é de 0,52. Mas eu quero mostrar aqui uma coisa interessante. Se nós dividirmos isso entre o grupo experimental
ou melhor, a diferença entre esses dois grupos é que, caso os professores não adotem adequadamente, no final do ano, nós vamos ver que a diferença será ainda mais significativa, isto é, a diferença que causa as tecnologias no aprendizado do aluno depende da opção feita pelo professor. Isso significa, basicamente, que o papel do professor é fundamental no processo de aprendizagem. E, neste caso, a diferença com o grupo de controle interno de 0,56 é ainda maior e com o grupo de controle externo de 0,45. Mas temos uma série de alunos que não progrediu porque o professor não se apropriou adequadamente do modelo. Mas isso daí não é apenas culpa do professor, é culpa nossa também, culpa da nossa intervenção, e significa que nós precisamos melhorar o processo. Bom, estão me dizendo que meu tempo está se acabando, então eu vou apressar um pouquinho a minha apresentação. Temos aqui, em 2007, que 30 escolas realizaram essa intervenção com netbooks, e em 2008 nós voltamos a essas mesmas escolas para ver se outras tecnologias poderiam ser usadas para baratear o processo. Cada netbook custava $400, o que tornou a intervenção um pouco cara, e nós procuramos outra tecnologia chamada Multiple Mouse, que permite que vários mouse sejam ligados no mesmo computador, de forma que cada aluno possa usar um cursor na mesma tela, e dessa forma 3 alunos podem dividir o mesmo computador, e com isso nós tivemos uma economia de 25%. Nós sabemos também que uma das primeiras responsabilidades sociais que nós temos nesse tipo de intervenções é oferecer tecnologias baratas para permitir a equidade. Em cada uma das etapas desenvolvidas, nós também nos preocupamos pelo custo final da intervenção. E no plano da relação custo-eficácia, ou custo-efetividade, nós fazemos essas análises correspondentes para fazer as devidas adaptações. Temos já o resultado da relação custo-efetividade, etc., e vários outros resultados, e à medida que vamos apoiando os projetos com fundos, apoiamos aqueles que têm mais probabilidade de sucesso, e com isso nós conseguimos, no final das contas, uma massificação das tecnologias no sistema educacional. Quais são as conclusões? Quais são os prós? São modelos baseados em evidência rigorosa, nos proporcionam ferramentas para os tomadores de decisões, fornece um marco para avaliar tanto as propostas como os projetos, e as políticas educacionais são definidas em função das necessidades específicas das escolas. Relembrando o que eu disse no início, nós queremos atender às necessidades específicas de uma determinada escola, de um determinado conjunto de escolas. Portanto, padrões ou receitas de bolo não são eficientes nesse caso. Quais são os contras? As metodologias de avaliação requerem parcerias de longo prazo entre pesquisadores, escolas e políticos. Para incidir nas políticas públicas, nós precisamos ter paciência, é um projeto longo. Em segundo lugar, nós temos que estar preparados para apoiar esse processo se quisermos atingir os resultados esperados. E, por último, é um processo que requer tempo e recursos além dos inicialmente planejados. Quais são os desafios? Conseguir um comprometimento de longo prazo para que o programa seja politicamente viável, e para isso os governos têm que contribuir por meio de instituições especializadas, sejam universidades ou centros de pesquisa, e no caso dos pesquisadores é preciso fornecer incentivos de longo prazo aos investigadores para que eles se comprometam com as pesquisas de mais longo prazo e deem continuidade a essas pesquisas. Por último, nós precisamos de padrões de avaliação.
padrões que nos proporcionem formas mais objetivas de medir as coisas e para melhorar a aplicação dos recursos públicos, dando mais transparência ao processo, como tem que ser. Temos também aspectos éticos da pesquisa no contexto real. É preciso aplicar as normas e normas éticas que nos permitam obter a informação necessária sobre os alunos, mas sem ferir questões éticas, uma questão tão necessária na América Latina hoje em dia. E, por último, precisamos de padrões para fazer um cálculo do custo total, para comparar e tornar transparentes as nossas intervenções. Por último, temos aqui uma relação de atores relevantes. Não precisam anotar, porque tudo isso está no artigo que vai ser publicado nos anais deste Congresso. Temos agências de governo e de pesquisa que trabalham com o processo de introdução na educação. Temos aqui o website da BECTA, da Rede Enlaces do Chile, do governo coreano, Singapura e uma série de recursos educacionais à sua disposição para consulta. Ou melhor, mais do que recursos educacionais, são literatura sobre o uso da TIC na educação. Temos aqui o website da Unesco e, por último, temos aqui uma relação de revistas especializadas sobre o assunto que estamos discutindo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e um bom dia. Obrigada, Patrício, pelo exercício, sobretudo pelo exercício de disciplina e de respeito a todos os presentes, já que temos um longo dia pela frente. E se tivéssemos acumulado um atraso na primeira intervenção, teríamos terminado por roubar o tempo dos últimos participantes. Eu acho que a intervenção e a colocação de um modelo foi muito interessante. Quero chamar a atenção para o que você mencionou do compromisso social, que pressupõe a necessidade de otimizar os recursos que temos, que são sempre escassos, e de entregar às administrações uma informação que permita fazer planos de informática educacional, onde os recursos sejam utilizados da melhor maneira possível, onde consigamos o melhor rendimento possível, de modo a alcançar uma eficiência real. Bem, eu gostaria de colocar alguns pontos para lançar um debate para os presentes. Temos um público muito diverso. Temos aqui pessoas das universidades, da administração pública e temos, sobretudo, docentes. E todos, de certo modo, estão envolvidos nos processos de avaliação. Com isso, eu gostaria de convidá-los, desde já, a que façam as suas perguntas com relação a como os responsáveis, eu sendo responsável pela administração, que tipo de informação eu precisaria para poder fazer planos de informática educacional, ou perguntas sobre que requisitos, que coisas as pessoas precisam para participar desses projetos de avaliação dos planos de informática educacional, ou, por outro lado, perguntas sobre como um professor pode colaborar, se transformar em um agente ativo, no qual colabora com a investigação, contribuindo suas dúvidas, seus medos, seus temores, suas preocupações, para que essa pesquisa tenha resultados reais. Eu gostaria de mencionar uma outra coisa. Nem sempre a gente tem as referências de onde as informações vêm. E o meu ministro da Educação menciona sempre isso. Ele fala que investir em educação, particularmente investir em TICs, custa caro, mas custa muito mais caro não investir. Por quê? Porque, de certo modo, todos os estudos mostram que um investimento em TICs pressupõe não só um benefício pessoal para aquele que se desenvolve com as TICs, que desenvolve competências que fazem com que consigam uma melhor entrada no mercado do trabalho, e contribui também para reduzir o nível de desemprego e traz benefícios diretos para o país. Eu acho que uma coisa importante também é que não podemos perder de vista que as avaliações precisam entregar informações completas
e não só informações segregadas ou informações relegadas à parte econômica de investimento. Muitas vezes, investimentos nas TICs são muito a longo prazo e, nesse sentido, fazer uma avaliação de impacto em termos de rendimento imediato pode ser muito perigoso. Todos nós sabemos, temos consciência do fato de que os políticos, em certos momentos, precisam de informações imediatas para fazer as suas políticas. Eu acho que essa é uma das principais dificuldades que nós vimos no modelo apresentado por Patrício. E o fato de que os políticos têm sempre urgência em apresentar resultados atrapalha muito. E, além disso, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que poderia acontecer se um relatório preparado com a sua metodologia dissesse que um plano de informática educacional está seguindo uma linha errada, está avançando de maneira errada. Como é que vocês acham que se poderia sair desse tipo de conflito? Bom dia. Bem, ao ter os 3 níveis de eficácia, o que nós estamos fazendo, a partir do design, é provar realmente se a ideia que nós temos é adequada. Por meio de avaliações formativas, procuramos avaliar se estamos conseguindo alcançar esses objetivos de pesquisa. Se esses objetivos de pesquisa não são alcançados, em algum momento a gente tem que parar. E, no final, com a avaliação sumativa, o que nós queremos ver é se os objetivos colocados com o projeto de pesquisa são adequados. Para passar, de fato, a efetividade, é fundamental que a avaliação sumativa tenha, de fato, alcançado os objetivos alcançados. Isso ficou visto no desenho, pelo qual se passou naturalmente muito rapidamente. E o que importa é que a próxima etapa só pode ser financiada se a avaliação sumativa cumprir com os objetivos especificados para a formulação do modelo pedagógico. O mesmo ocorre com a efetividade. Na efetividade, o que nós queremos fazer é ver se, de fato, os professores estão se apropriando do modelo, se podemos transferir a experiência que fizemos de uma maneira bem específica, bem limitada, numa sala de aulas, vendo se agora nós podemos transferir isso para uma sala de aula de verdade, numa situação normal. E precisamos também determinar dessa maneira se está de fato acontecendo o que nós queríamos que acontecesse. Patrícia mostrou que no primeiro ano, na avaliação sumativa, não tinha alcançado nosso objetivo e que precisamos mudar o nosso processo e introduzir o coaching na sala de aula. Ou seja, nós precisamos repetir o processo de modo a conseguir de fato trazer os objetivos que nós nos colocamos quanto a resultados estatisticamente significativos e com efeito de tamanho, que de fato fossem o que nós queríamos e o que nós tínhamos prometido. Somente com isso podemos chegar à eficácia. E a eficácia traz a questão de podemos de fato massificar o modelo que nós testamos? Podemos, de fato, com todas as necessidades envolvidas para todas as escolas, com as diferentes realidades, os diferentes contextos, cumprir com as condições econômicas que nós temos, porque agora não se trata mais somente de uma única cidade, se trata de transferir essas questões para toda uma comunidade, para todo um país, o que envolve custos muito diferentes. A Patrícia mostrou que nós começamos trabalhando com PCs, depois passamos a usar netbooks, tivemos uma oportunidade de reduzir os custos, mas mesmo assim, para muitas cidades isso ainda era muito caro. Procuramos alternativas e optamos por usar vários mouses por computador, o que reduziu os custos com infraestrutura em 20%, fazendo com que a nossa opção fosse de fato efetiva. E a pergunta de quando parar é bem, se para então quando não são cumpridos os objetivos de cada etapa. Ou seja, nós paramos a avaliação formativa quando vemos que não estamos conseguindo os objetivos. Paramos a nível sumativo quando de fato paramos a avaliação sumativa e a avaliação avaliativa da mesma modo, quando resolvemos que não se cumprem os objetivos daquela etapa. Eu gostaria de complementar o que disse Miguel, porque outro elemento que esse modelo nos traz é uma maneira de administrar a nossa incertidão, nossas incertezas, perdão.
Como vocês viram, as tecnologias usadas foram bastante diferentes, porque houve uma evolução no processo, um processo que durou aproximadamente 25 anos, mas a tecnologia, com frequência, avança muito mais rápido. Então, a minha pergunta também é de que modo nós podemos usar essa evolução tecnológica e envolvê-la nos modelos pedagógicos, porque o fundamental são os modelos pedagógicos. É a tecnologia que deve se adaptar aos modelos pedagógicos, não o contrário. Então, o que nós precisamos fazer em termos de custo-efetividade na tecnologia é fazer com que esses processos, que trazem muitas incertezas, tanto tecnológicas quanto pedagógicas, nos permitam administrar os riscos da melhor maneira possível. Temos uma página, eu sou Robert de Brasília. Temos um grupo no portal que se chama Tamanho de Efeito. O que a gente vê, eu me baseio principalmente na tese de Anja Zwingenberger, que foi publicada agora em forma de livro recentemente. É muito interessante. Ela mostra, primeiro, através da revisão da literatura, que as meta-análises anteriores, feitas usando essa metodologia que você fala, que basicamente se baseia em Cohen, tipicamente mostram um tamanho de efeito de 0,30. É mais que o mínimo que você colocou, de 0,25. Não é grande, mas não deixa de ser importante. Agora, na própria meta-análise que ela faz, que é de 36 pesquisas originais, é interessante que ela vai além ao examinar mais detidamente a metodologia pedagógica, a metodologia tecnológica, a modalidade, seja à distância ou semipresencial, e especificamente os efeitos, seja de aprendizagem tipo memorização, ou então níveis mais elevados, como metacognição. Por exemplo, me parece bastante claro que a simulação é mais adequada para promover a metacognição, pensar sobre a própria cognição. Para vários objetivos educacionais mais nobres, a multimídia é bem mais eficaz do que o texto e mesmo do que a instrução programada. Então, essas pesquisas mais detidas nos detalhes da relação de tamanho de efeito, me parecem bastante interessantes. Agora, além disso, a gente passaria então para a questão de análise de custo-impacto. Prefiro custo-impacto no lugar de custo-efetividade, porque o impacto, como você coloca, Miguel, em primeiro lugar, é aprendizagem. Então, quanto custa para ter essas aprendizagens? É muito interessante dizer que essa é coisa do século XXI e é muito mais importante investir do que não investir. E, além disso, está promovendo a indústria nacional. Mas a questão específica, quanto estamos dispostos a gastar para ter determinados efeitos ou impactos, esse é mais relevante, ao meu ver. Então, eu recomendo que todos acessem esse grupo Tamanho de Efeito. E eu acho que também podemos continuar essa discussão, porque estamos pensando nessas linhas no Brasil, em termos de uma possível futura avaliação. Tamanho de efeito. Tamanho de efeito. Le agradecería que, utilizando la plataforma virtual, también pusiera a disposición. Sim, eu gostaria de colocar à disposição as referências desse site. Se pudesse colocar na rede virtual as referências para que todo mundo pudesse acessar esse site, seria muito bom. Tem dois aspectos que eu quero comentar aqui. Em primeiro lugar, quanto estamos dispostos a investir? Eu diria que o que precisamos fazer é investir bem. E o que nós propomos no nosso modelo é investir na medida em que aparecem os resultados, porque
se começamos com eficiência, com pesquisas controladas, naturalmente que o investimento será muito maior que se formos diretamente a um investimento em 100 escolas. Ou seja, precisamos investir de maneira hierárquica, de maneira estruturada. Precisamos provar cada uma das etapas. Eu achei muito interessante quando o ministro ontem disse que em Brasil nós ainda não temos 1 a 1, porque o Brasil ainda não está maduro. E é exatamente isso que nós estamos dizendo. Precisamos, de fato, massificar os usos ou as pesquisas quando tivermos passado pelas diferentes etapas, quando tivermos disponibilizado as tecnologias e quando os professores já tiverem recebido as tecnologias, quando já tiverem se apropriado dessas tecnologias e finalmente, quando nós conhecermos bem todos os processos de massificação. E enquanto nós não conhecermos bem essas 3 etapas, não podemos investir, não devemos investir, porque não teremos, de fato, a maturidade do processo. Ou seja, não se trata só de gastar, se trata de gastar de maneira hierárquica. E, bom, de fato, eu acho que com relação a isso também é importante a hierarquia de Bloom. Precisamos passar de simplesmente da memorização, da habilidade de recordar. As habilidades do século XXI vão muito além disso. E eu acho que não podemos pensar que podemos continuar simplesmente com a hierarquia mais alta de Bloom. Nós precisamos pensar em cada uma das etapas. Há coisas que é preciso lembrar, memorizar, há coisas que requerem habilidades mais altas, mas nós precisamos estruturar os processos para que possamos, de fato, cobrir todas as necessidades. E, para mim, o segredo é integrar os recursos digitais com os recursos não digitais. Não podemos mudar a sala de aula de um dia para o outro. O que precisamos fazer é lentamente apoiar os professores, empoderar os professores, para que os professores de fato descubram que podem realizar alguns aspectos, que podem fazer algumas coisas na sala de aula que podem ser feitos melhor com tecnologia. E nós precisamos mostrar aos professores o que está disponível. Precisamos dar a eles um plano de trabalho que mostre a eles como é que, de fato, podem integrar os elementos digitais com os não digitais na sala de aula. Ainda sobre custo, impacto e aprendizagem. Como é o processo, como se dá o processo de acompanhamento pedagógico dos alunos que estudam com o recurso de 3 ou mais mouses por computador? O estudo é por grupo? Qual é o resultado da aprendizagem de cada aluno? Como é medido essa aprendizagem? Ou qual o instrumento que se usa para essa avaliação? O trabalho de multimouse nasce de uma colaboração do meu grupo com a Microsoft Research da Índia, onde a ideia era descobrir como reduzir os custos. O meu interesse principal é o trabalho colaborativo na sala de aula. E o que nós estamos fazendo com o multimouse é trabalho colaborativo. 3 crianças trabalham juntas em um computador, cada criança com seu mouse. O que importa é que cada criança seja responsável pelo seu mouse, já que a criança, ao ter acesso direto ao mouse, passa a ser responsável pelas suas ações com o seu mouse. E o que nós estamos fazendo hoje é ir um passo além, tendo não somente 3 crianças num computador, mas tendo um mouse por criança, ou seja, 50 crianças, cada uma com o seu próprio mouse, de preferência com o seu próprio computador, chegando ao custo de $1 por criança por aula. Ou seja, queremos que as crianças, sobretudo, sejam protagonistas do seu processo de aprendizagem por meio de sistemas inteligentes que permitam que as crianças possam avançar de acordo com a sua capacidade. E empoderar também o professor é muito importante, de modo que o professor de fato saiba que crianças precisam de mais ajuda. De que modo o professor pode potencializar o seu trabalho. O que nós queremos é que o professor seja não somente aquele que decide o que precisa ser estudado, mas que possa também orientar as crianças que precisam de ajuda. Ou seja, não se trata só de dar os instrumentos de aprendizagem para a criança, mas também de dar os instrumentos aos professores para que saibam onde tem que intervir e em que momento precisam intervir. Para complementar, eu queria acrescentar que os alunos, basicamente, são avaliados individualmente. Ou seja,
as crianças, nós avaliamos crianças, no caso, na pré-escola, avaliamos as crianças individualmente com relação à aprendizagem da linguagem, e nós fazemos uma avaliação prévia, depois uma avaliação pós, uma avaliação que foi primeiro validada com nossa metodologia de similares, ou metodologia de pares, talvez. Bom dia, Jean Saint-Pierre, consultor do Chile. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar Patrício e Miguel, porque a verdade é que é a primeira vez que eu vejo uma apresentação sobre avaliação de impacto que destrivializa a complexidade da incorporação da tecnologia na sala de aula e que conseguiu mostrar que, de fato, a relação não é uma computador versus aprendizagem, mas que envolve muitas outras coisas, envolve o professor, mostra que é preciso que aconteça uma apropriação, um empoderamento, tudo isso para alcançar a aprendizagem. E eu entendo muito bem a aplicação do método no momento de avaliar o impacto e de ver até que ponto é razoável investir em um modelo específico. Contudo, aqueles que precisam tomar decisões com relação a políticas públicas fazem com que o tema fique bastante mais complexo. Ou seja, quando eu preciso tomar uma decisão com relação à instalação de uma infraestrutura tecnológica em escolas e de desenvolver competências e conteúdos nos professores, eu faço isso não para um modelo em particular, faço isso para que aconteçam muitas coisas ao mesmo tempo, faço isso para que melhore a administração das escolas, para que melhore o treinamento dos professores, para que melhore a participação das famílias no processo educacional, e também desenvolvo políticas para que aconteçam certas coisas na sala de aula, entre elas a aprendizagem. Então, de que modo esse modelo pode ser estendido para avaliar políticas mais do que modelos específicos de intervenção? É o que eu gostaria de saber. Muito interessante essa pergunta. Eu acho que nesse caso, eu gostaria de separar a questão em dois níveis. Eu acho que tem uma parte que tem a ver com como a política pública cria uma base para que todas as coisas implementadas possam servir como orientação. E o segundo aspecto é, uma vez que a tecnologia já chegou à escola, como é que podemos fazer que ela chegue efetivamente na sala de aula? E acho que o que nós estamos tentando fazer com esse modelo é o seguinte: no momento, em países como o nosso, há muitas intervenções de vários tipos. Alguém pode estar preocupado em melhorar o ensino de matemática e vai para a escola para ver como melhorar o ensino de matemática. Outro pode estar preocupado com a linguagem, com o léxico, enfim, e procura melhorar esse aspecto. E as coisas não estão sempre articuladas entre si. O que nós queremos fazer com o nosso método é fazer com que na escola todas as questões sejam envolvidas, sejam articuladas entre si. Ou seja, se trata de melhorar várias coisas, não só os professores, mas de melhorar, por exemplo, o ensino de matemática, outras coisas. Isso não quer dizer que nós, como Ministério, como desenvolvedores de políticas públicas, precisamos evitar, nós como formuladores de políticas, a tendência a desarticular, porque eu acho que com políticas desarticuladas nós somos menos capazes de alcançar os objetivos que queremos alcançar. E eu acho que esse modelo, então, obriga as pessoas a articular coisas que não costumam articular, pelo menos dentro dos governos, que os governos funcionam muitas vezes como compartimentos segmentados que não dialogam entre si. E nesse caso, eu acho que a questão é que, do mesmo modo que nós aplicamos avaliações para políticas específicas, neste caso das PIEs, eu acho que devemos, de certo modo, ir criando indicadores, já que esses programas de formação, de certo modo, precisam ser começados, precisam ser formulados por alguém. E esse modelo permite que se experimente a um nível reduzido no que esse processo vai dar. Permite testar os diferentes modelos nas escolas na medida em que se vai desenvolvendo as soluções, porque, estritamente falando, os governos tendem a preferir fazer roupas que servem a todos, em vez de fazer programas customizados,
fazem programas que sirvam para todos. Eu acho que esse tipo de modelos permite que se faça programas mais customizados para as escolas, permite que se faça um esforço para identificar elementos que permita preparar soluções que sirvam mais às escolas específicas e que saia desse modelo generalizado para todos. Ou seja, o modelo nos permite experimentar as coisas em escalas reduzidas para depois poder aplicar esses modelos a nível massivo, o que ajuda na formulação de políticas públicas. Quero falar sobre 2 pontos. Primeiro, a importância da articulação. Durante todos esses anos que nós trabalhamos na sala de aula, vimos que há muitos projetos simultâneos sendo implementados na sala de aula e no mesmo curso sempre há muitos projetos e finalmente fica muito difícil saber que projeto está tendo um impacto em quê. E se quisermos avaliar políticas públicas, precisamos saber como avaliar o impacto de cada uma das intervenções. Mas para isso é fundamental articular os projetos nas várias escolas que estão sendo implementados em vários níveis. Isso é muito importante. A segunda coisa importante é quem está avaliando. Vemos com frequência que as pessoas que avaliam são as mesmas que implementam. Nós somos seres humanos e é fundamental que as avaliações sejam independentes, que sejam feitas por terceiras partes. É fundamental que os avaliadores não tenham nenhuma relação com os implementadores. A gente vai agora recolher algumas perguntas que estão vindo dos nossos internautas que estão nos acompanhando pelo webcast da página da TV Cultura. A primeira pergunta, coincidentemente, está relacionada à pergunta que acabou de fazer a última pessoa que interveio. O internauta pede para vocês explicarem se nessa revisão da literatura que vocês tão interessantemente fizeram, encontraram modelos ou experiências de políticas públicas concretas que já estão avaliando a implementação de políticas de TICs com algo semelhante a esse modelo que vocês estão propondo como um modelo a ser interessantemente aplicado. Então, essa é uma, se vocês puderem anotar, essa é uma pergunta. A outra pergunta o internauta diz que ele não conseguiu verificar com toda a atenção como é que a política de formação de professores em TIC se encaixa neste modelo de avaliação que vocês estão propondo. Ou seja, como é que esse modelo vai dar conta também de avaliar os processos de formação de professores. E, por último, a despeito do quão é interessante colocar o modelo a partir desses 3 elementos clássicos de avaliação, eficiência, eficácia, efetividade, etc., a pessoa coloca que o diabo está nos detalhes, né? Quer dizer, quais são os indicadores que nos dizem que de fato é eficiente? Quer dizer, vocês começaram a trabalhar na intervenção de vocês em dizer, mas é o quê? É verificar a aprendizagem de língua materna, português, castelhano, inglês? É verificar a evolução na aprendizagem de matemática? É verificar se a criança está mais feliz na escola? É verificar o quê? Quer dizer, quais são os indicadores? Se ela falta menos? Quer dizer, na verdade, o que nos parece é que a literatura internacional está exatamente nesse momento se debatendo com quais são os indicadores que nos dizem se a coisa melhorou ou não melhorou. Porque, de fato, todo mundo quer educação de mais qualidade, mas que bicho é esse, né? Então, essas são as perguntas que vêm dos internautas. Vou partir e depois le vou deixar a palavra a Patrício. Vou começar e depois eu dou a palavra para o Patrício. Com relação a políticas públicas, o Patrício fez um estudo muito detalhado e eu acho que ele não vai ter tempo para falar sobre tudo, mas quanto o que nós apresentamos faz parte de um trabalho que fizemos com o Ministério de Educação do Chile, com enlaces do Ministério de Educação. E o Enlace está fazendo parte desse modelo, trabalhando particularmente sobre a formação de professores. Eu acho que na segunda etapa da efetividade, o que importa realmente é que nós percebermos, de fato, se as práticas que estamos desenvolvendo são efetivas. E, nesse sentido, não bastam as avaliações sumativas, as formativas são fundamentais. E precisamos, de fato, ser efetivos, precisamos ver se estamos sendo efetivos, se o que estamos fazendo é efetivo. Se percebemos que o que estamos fazendo não é efetivo, precisamos parar, precisamos mudar a intervenção que estamos fazendo, precisamos reconhecer que as coisas não estão funcionando. Acontece que
Em termos políticos, isso às vezes não é viável. Às vezes somos obrigados a seguir adiante mesmo assim. E eu diria que é muito importante que sejamos transparentes com o que estamos observando. E por isso que eu digo que é tão importante que as avaliações sejam independentes. Agora, com relação a como saber se estamos sendo efetivos, o nosso artigo é muito longo e o artigo detalha muito, essa questão. Mas quando não dá detalhes suficientes, dá referências para que se chegue a vários modelos que existem, várias instituições que trabalharam na questão com muito detalhe. Então, invito vocês a que leiam o artigo que trata dessa questão em mais detalhe. Bom, com relação aos indicadores, basicamente o que nós queremos é desenvolver soluções que produzam resultados em programas específicos de aprendizagem nas escolas. Assim, quando o internauta pergunta o que queremos ver, bem basicamente nós queremos ver impacto na aprendizagem de português, impacto na matemática, dependendo da solução que estejamos avaliando. E aqui nós estamos vendo a avaliação de impacto na aprendizagem das TICs. Nesse caso específico, portanto, os indicadores dependem da solução sendo desenvolvida, mas basicamente tem a ver com o impacto específico na aprendizagem. Em segundo lugar, os modelos de avaliação. Bem, este modelo é relativamente novo, faz parte de um trabalho que eu desenvolvi na minha pesquisa, mas existem outros modelos de avaliação, mas a nível de implementação de massa, como o projeto da Colômbia, um projeto da Rede Enlace, feito sobre avaliação de software na aprendizagem de matemática, ou um outro trabalho nos Estados Unidos, feito sobre avaliação de software em matemática. E eu convido vocês a que olhem a página deste seminário, já que as informações estão ali, os links estão ali para que vocês acessem. Com relação à última pergunta, que é, no fundo, como é que as políticas de formação de professores se encaixam, isso tudo bom. Basicamente, avaliar a formação dos professores tem a ver com o diagnóstico do que está acontecendo nas escolas. Vemos que, com frequência, a questão das TICs está um pouco desarticulada dos problemas de ensino e de aprendizagem específicos da escola. Isso nos leva à pergunta de quais são as falhas das nossas escolas, de modo geral, quais são as deficiências de aprendizagem das crianças, no sentido de como apoiar os processos de aprendizagem usando as TICs. Então, de fundo, a formação docente deveria articular não só o ponto de vista da formação tecnológica, mas também o ponto de vista do que estamos fazendo para tentar melhorar, para que nossos alunos consigam superar as deficiências. Sou Alfredo Rojas, de Unesco Santiago, e a apresentação feita aqui para nós vai muito além do que nós esperávamos quando nós os convidamos para trazer os seus conhecimentos sobre o assunto aqui para nós. Isso em vários aspectos. E um primeiro ponto que eu quero sublinhar aqui, a partir do que nos trouxeram Miguel e Patrício, é que a avaliação de impacto precisa sair do mundo de avaliações de insumo-produto. Isso é óbvio, não se trata aqui de ver quantos computadores ou quantos programas são introduzidos no sistema para produzir que efeitos. Isso não é possível, porque o que nós examinamos aqui é processo. O sucesso ou o fracasso de um resultado depende não do insumo, esse é um dos elementos, naturalmente, que tem a ver com a custo-efetividade, mas tem a ver, principalmente, de acordo ao que nós vimos, com que processos são implementados, a maneira como esses processos são implementados nas várias escalas. Assim, o olhar, como já dizia Didier de Saint-Pierre, é um bocado mais complexo, é menos trivial. E essa é a primeira coisa que eu queria sublinhar, para dizer que aqui não existe uma avaliação simples, do tipo insumo-produto, com a caixa preta no meio. O que acontece na caixa preta aqui é fundamental e é a avaliação do que acontece no processo. Em segundo lugar, eu queria enfatizar o enfoque que eu vou chamar de endógeno,
da apropriação dos programas de informática educacional, já que o modelo propõe que são os próprios professores que precisam dizer quais são os problemas que estão encontrando, quais são as dificuldades que estão tendo. E a partir disso, com o apoio das tecnologias, vamos procurando as soluções para esses problemas. E, em seguida, é preciso instituir uma formação e um comprometimento para a implementação das práticas. Considerando que o processo é o que importa, os participantes do processo precisam estar envolvidos desde o começo, precisam estar envolvidos no processo e precisam estar envolvidos até o final, para que a implementação tenha sucesso quando os implementadores forem embora e quando as práticas tiverem mudado e as novas práticas forem as práticas padrão. Senão, tudo perde o seu sentido. Senão, passa a ser mais um projeto implementado numa escola por interesses, alguns legítimos e outros menos. Assim, examinando tudo isso, considero fundamental que a avaliação de impacto dos programas PIE, Programas de Informática Educacional, tenham uma rede de compromisso de vários atores, que seja não só um processo político, mas que seja também um compromisso técnico de várias partes e, sobretudo, das escolas. Isso é fundamental. E eu que trabalho com diretores escolares, eu considero fundamental que a escola se comprometa endogenamente, de maneira endógena com as TICs. É preciso que exista um compromisso dos avaliadores, dos implementadores dos programas, aqueles que usam os programas, para que acompanhem, de fato, a implementação dos projetos nas suas várias escalas e que se consiga um compromisso político de longo prazo para que exista um apoio nos diversos momentos e nas diversas escalas e para dar suporte para a implementação técnica, um suporte e uma sustentabilidade para conseguir uma grande rede de pessoas que, de fato, domine todas essas competências. Obrigado, Alfredo. Eu gostei muito de ouvir a apresentação do Alfredo, que, de certo modo, resume o que todos nós pensamos, mas, de certo modo, por outro lado, precisamos passar logo para a próxima pergunta. Bem, na qualidade da educação. A apresentação foi para a educação, vocês teriam dentro dessa perspectiva? Perdón, me piden desde traducción que vuelva a formular la pregunta, no les quedó clara. A minha pergunta é, o título fala avaliando o impacto das TICs na qualidade da educação. A minha pergunta é, qual é o conceito de qualidade de educação? De fato, é uma pergunta excelente. Para mim, qualidade de educação é definir objetivos e cumprir esses objetivos. Então, hoje devemos perguntar-nos, hoje estamos alcançando a qualidade em educação, estamos atingindo os objetivos que o Estado nos pediu. Nossos governos dizem que querem que os seus cidadãos tenham certas competências. Estamos conseguindo que eles alcancem certas competências? Então, nos dizem que querem que trabalhamos por etapas. Para isso, precisamos desenvolver certos instrumentos para que consigamos alcançar aquilo que o Estado quer. Se queremos, de fato, desenvolver essas competências para que os professores tenham as ferramentas adequadas, para que consigam, de fato, estimular os seus alunos na sala de aula para alcançar uma educação de qualidade, uma educação que consiga atingir os objetivos que o Estado quer que alcancemos. Eu acho que a pergunta é fundamental. Acontece que nós não definimos a qualidade sozinhos. Isso precisa ser feito junto com a comunidade de educação. Nós não podemos dizer para vocês o que é qualidade nas suas escolas. Para mim, é fundamental que o professor e o sistema educacional
definam o que é qualidade. O professor é o primeiro elemento de uma linha que permite que nós consigamos diagnosticar o que está dando errado no sistema educacional. Assim, o que o professor puder nos dizer com relação aos seus alunos é a primeira informação que nós precisamos obter para melhorar a qualidade de educação. E, nesse sentido, qualidade de educação é algo que construímos todos nós. E, bom, se fechar com a intervenção de Alfredo Rojas já era muito bom. Eu acho que a última pergunta que foi feita nos dá muito material para pensar durante o resto do dia. Então, com isso terminamos. Muito obrigado a todos. E voltamos aqui às 11 para continuar com a próxima sessão. Obrigado.